Oi gente, hoje eu vou ensinar uma receita, nossa receita tradicional da coxinha. Vou ensinar da maneira que eu faço, claro, muitos anos que eu faço coxinha, muitos anos. Então, que eu já moro muitos anos também aqui em Espanha, também fazem todas as comemorações e é um sucesso. Todo mundo que prova, que nunca tinha comido, fala que é isso e me pergunta que é isso, que comida é essa. Então eu explico que é uma comida típica e todos amam. Vou ensinar a minha receita de toda a vida, tá? Que é um pouco diferente das que vejo aí por aí, que a gente faz, que as pessoas fazem. Por que é diferente? A maioria das pessoas que eles fazem, eles cozinham o peito de frango e depois tira o peito de frango e esmiga ele, né? Pica picadinho, esmiga o peito de frango e põe esse recheio seco na coxinha. A gente prova, sabe, é seco, demasiado seco. Então eu faço uma maneira que o recheio fica molhadinho, o recheio fica gostoso, molhadinho, saboroso. Então presta atenção da maneira que eu vou fazer o recheio para vocês verem como é. Olha, para 1 kg de massa, 1 kg de farinha, a minha medida é, para 1 kg de massa, 1 kg de farinha que eu vou fazer, eu ponho 1,5 kg de peito de frango. E para esse 1,5 kg de peito de frango, eu acrescento os 2 kg com meio quilo de batata. Porque, claro, 1 kg de farinha, depois de cozida e tudo vai ser uns 2 kg de massa. Então, o recheio, para não ficar aquela coxinha que é pura massa, tem que calcular que o mesmo volume de massa tem que ser o mesmo volume de recheio. Então, metade massa e metade recheio. Essa é a quantidade, essa é a receita. Se você faz um montão de massa e um pouquinho de recheio, a sua coxinha não vai sair bem. Ou ao revés, um montão de recheio e pouca massa. Então, a quantidade é meio a meio. Então, seguimos aqui com os ingredientes, que é 1,5 kg, né, de peito de frango, meio quilo de batata, uma cebola cortada, 1 copo de água, 2 caldos de quinoa, né, de carne, 2 dentes de alho, pimenta do reino. Aí no Brasil tem um açafrão, né? Um pouquinho de açafrão para dar um pouco de cor. Aqui na Espanha se usa o pimentão moído, né? Então um pouco de pimentão também vale. E nada, vamos começar a preparar o recheio. A gente já tá aqui, o peito de frango já tá cozido e picado. Agora já cozinhei as batatas, né? Vê que é pouca água. Pus apenas 1 copo de água, mas tem que ter cuidado para não deixar queimar. Porque se queima, se acabou todo o sabor do recheio, porque vai ficar com gosto ruim e não vai ter o sabor da carne. Então aqui está o segredo, eu não cozinho o peito de frango com muita água, eu cozinho com pouca água e coloco a batata. Agora eu vou amassar as batatas com isso. Vê que não tá um recheio seco, mas tampouco é um recheio muito molhado, que tampouco pode deixar o recheio muito molhado
porque senão é difícil para enrolar a coxinha, não tem como enrolar a coxinha. Olá, gente, agora vamos fazer a massa da coxinha. E para isso vamos necessitar 1 kg de farinha de trigo peneirada. Peneirada? Por que peneirada? Porque assim evita empelotar se a farinha está peneirada. 250 gramas de margarina, 2 dentes de alho, 3 caldos de carne, 1 litro de leite, 2 copos desses de água, se precisar um pouco de sal, mas tem em consideração, se você faz o recheio mais temperadinho, a massa tem que ser menos sem sal, porque senão o salgado não fica gostoso. Então tem que ter um equilíbrio. Como o meu recheio ficou bem temperadinho, eu vou fazer a massa com menos tempero, tá bom? Então eu vou equilibrar. Para empanar, vou precisar de ovo, claro. Eu ponho também leite, bato o ovo, coloco o leite, passo na farinha de pão, óleo para fritar aqui e isso para mexer a massa. Gente, e também um pouquinho disso para dar um pouquinho de cor, tá? Gente, a água já está começando a ferver. Nunca jamais ponha farinha na água, no leite frio. Eu falei água, mas é água com leite, não? Nunca jamais ponha farinha no leite frio, porque senão vai ficar doce e pode jogar fora, porque não tem recurso, não tem remédio. Então, quando a água estiver começar a ferver, baixa o fogo. Baixa o fogo ao mínimo e joga a farinha de golpe. Pode jogar sem medo. Das coxinhas. Aqui tem o ovo batido com leite, a farinha de pão. Vou empanar agora e vou fritar, tá? Importante, gente, vocês não colocar as duas mãos no ovo,
Ou seja, que é molhado com a mão direita e outro com a mão esquerda. E assim vocês não empanam suas mãos, não sujam os seus dedos. Porque senão a farinha de pão vai agarrar toda nos seus dedos. Um quilo de farinha, gente, sai em torno de 100 coxinhas, hein? Então é importante aqui, ó. Mão direita para uma coisa e mão esquerda para outra. Esse aqui é um serviço que, se você tiver filho, você manda ele fazer, claro, bem, com as mãos dele bem limpas, bem higienizada. Eu, quando tinha minhas filhas em casa, era elas que empanavam, que eu tenho preguiça de empanar. Na verdade que sim. Gente, o óleo já tá quente, vou colocar nas coxinhas, não pode colocar muita quantidade. E o azeite tem que estar muito quente, porque senão você vai estragar as coxinhas. Não ponha a coxinha no azeite frio.